A cada dia que passa, os planos de James Gunn para o DCU ficam mais e mais confusos, né, galera? Primeiro nós temos a notícia da troca do Superman, o que indica um reboot total, mas depois ele diz ali que alguns personagens irão ficar e tudo mais, e aí alguns saem, outros voltam, e a Gal Gadot vem e confirma que ela continua como Mulher Maravilha. Sai um monte de notícia aí que ele tá conversando com o Grant Gustin, que o Besouro Azul vai continuar também, e aí fica tudo confuso. Mas no vídeo de hoje vamos tentar organizar a casa. Nós vamos decifrar o plano de James Gunn e ver quais caminhos fazem mais sentido de acordo com essas informações que ele está trazendo. E aí a gente vai poder definir com mais calma, será que ele está acertando, onde ele está errando, o que pode acontecer. Vamos falar sobre tudo isso, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e primeiro vamos colocar todas as cartas na mesa. Quais são as informações que nós temos sobre esse DCU de James Gunn? Primeira informação, Superman foi trocado. Nós teremos um reboot, né? O Superman Legacy vai trazer um novo ator para interpretar o Superman, que é o David Cornswet. Nós teremos também uma nova atriz para interpretar a Lois Lane. E vários personagens desse novo universo DC serão introduzidos nesse filme. Nós teremos o Senhor Incrível, teremos uma versão do Lanterna Verde, que é o Guy Gardner, teremos a Mulher Gavião, teremos também o Metamorfo e uma nova versão do Lex Luthor também. Ou seja, nós teremos muitas coisas diferentes do antigo universo DC, certo? E isso dava a entender que seria um reboot total, não seria simples demais se o James Gunn chegasse e falasse: gente, tudo do universo antigo acabou, nós vamos começar do zero. A gente nem estaria tendo essa discussão aqui, porque já estaria muito claro, não teria o que teorizar, estaria pronto. Só que aí, quais são as outras cartas que nós temos na mesa, né? A primeira é que ele anunciou produções que vão manter personagens do universo antigo, né? Porque nós teremos uma segunda temporada de Pacificador já confirmada por ele, que virá depois de Superman Legacy, ele vai começar a trabalhar, né? Nós teremos uma série da Amanda Waller, que será Waller, produzida por ele também, que vai fazer parte já desse selo, só que é complicado porque ele falou que o DCU mesmo só começa depois de Superman Legacy. E aí, ele disse recentemente em um podcast também que o Besouro Azul do Cholo Mariduena, que a gente vai ver no filme agora, é o primeiro personagem do DCU dele a ser apresentado. Só que o filme não faz parte do DCU, só que o personagem faz parte, mas o filme não faz parte. E aí? Temos a Mulher Maravilha, que também tava meio nebuloso o que aconteceria com ela, porque a gente tinha um filme em desenvolvimento, Mulher Maravilha 3, com roteiro escrito pela Patty Jenkins e tudo mais, só que aí esse filme tinha sido cancelado, o roteiro não tinha sido aceito, né, tinha sido descartado. E aí, como ele já tinha anunciado que o Superman seria um Superman novo, o Batman também não seria mais nem o Ben Affleck, que foi o Batman do Zack Snyder, nem o Michael Keaton, que seria o Batman do DCU pós-Zack Snyder, e nem o George Clooney, que é o Batman que o James Gunn colocou lá no pós-crédito do Flash. Então não seria ele. Então, se Batman e Superman não seria o mesmo, Gal Gadot muito dificilmente iria continuar como Mulher Maravilha. Só que aí, Gal Gadot, dando as entrevistas ali para promover o filme dela, disse que conversou com James Gunn e com o Peter Safran e eles garantiram para ela que o Mulher Maravilha 3 vai acontecer. E ela continuaria como Mulher Maravilha. Inclusive, numa entrevista mais recente, ela reforçou o que foi dito para ela. Vou ler aqui para vocês, ó. Fui convidada para uma reunião com James Gunn e Peter Safran, CEOs do DC Studio. E eles me disseram, e estou citando: você está nas melhores mãos. Nós vamos desenvolver o Mulher Maravilha 3 com você. Nós te amamos como a Mulher Maravilha. Você não tem com o que se preocupar. Então, ela disse aqui exatamente as palavras deles pra ela, né? E aí o que acontece? 2 dias depois, a Variety solta uma matéria ali com um furo exclusivo dizendo que não, Mulher Maravilha 3 não está acontecendo, que o projeto foi descartado. E aí, em quem que a gente acredita? Na Gal Gadot, que falou isso pro James Gunn? Acreditamos no James Gunn, que falou isso pra Gal Gadot, ou acreditamos na Variety? Que é isso também é uma grande incógnita. Mulher Maravilha 3 vai se passar no DCU, porque ele já vai ser produzido pelo James Gunn e o Peter Safran. Aparentemente não vai ser mais nem a Patty Jenkins que vai fazer. E os insiders estavam dizendo ali que esse filme seria uma reinicialização da Mulher Maravilha, um reboot, só que com a Gal Gadot interpretando ainda. E aí tem as incógnitas do Flash e do Aquaman, né? Que eles aparecem lá na cena pós-crédito do filme do Flash. Cenas que inclusive foram aprovadas pelo James Gunn e Peter Safran, né? Porque eles
modificaram todo o final do filme ali, inclusive aquela cena com o George Clooney foi gravada por eles, né? E aquela cena, ela deixa mais perguntas abertas do que responde coisas, né? Porque naquela cena pós-crédito, que vem depois do final do filme, eles estão já no novo DCU e o Barry mudou tudo depois de ver que o George Clooney tava lá, e aí ele tava só contando pro Aquaman. Ou ele não fez mais nada, aceitou que o George Clooney era o Batman e tava só contando pro Aquaman. Porque tem isso também, né? Se o George Clooney era o Batman ali, será que os caminhos que levariam naquela realidade não levariam ao fim dela também? Assim como aconteceu na realidade onde o Michael Keaton era o Batman? Pode ser, né? E agora nós temos também essa nova do Grant Gustin. O que aconteceu? Se vocês acompanharam o vídeo anterior, resumindo pra vocês, James Gunn começou a seguir Grant Gustin no Instagram e eles conversaram ali, trocaram uma ideia. Foi o que o James Gunn disse. Conversaram um pouquinho e tal, e começou a seguir ali e tal. E agora eu tô vendo um movimento de fãs na internet mostrando ali qual seria a formação ideal da Liga da Justiça deles. Cara, quando eu olhei aquilo, eu fiquei tão confuso, porque ó, a galera tá pedindo David Cornswich, de Superman, Batman, acho que era o Jensen Ackles, a Mulher Maravilha seria a Gal Gadot, o Aquaman, o Jason Momoa, e o Flash seria o Grant Gustin. Quando você olha, não faz sentido nenhum, né? Só que aí, todas essas informações que o James Gunn tá trazendo ao público, abre margem pra galera imaginar essas coisas doidas, porque é justamente isso. A gente parece que vai ter um reboot que não é reboot. Qual seria a única solução possível na minha cabeça para explicar, caso ele queira manter alguns atores do DCU antigo e até trazer atores de outros universos DC que fizeram sucesso, como o Grant Gustin, por exemplo, que não é do DCU, ele é um Flash da série do Arrowverse, né? Aí o James Gunn ia fazer uma mistura ali de vários universos para criar o dele. Olhando por esse ponto de vista, a única coisa que faria sentido era realmente nós estarmos num novo universo, né? Porque vão ter atores que serão trocados, serão versões totalmente novas e novos heróis serão apresentados ainda. E os atores que já interpretaram versões antes em outras produções não teria como trazer a linha cronológica deles para esse novo universo e deixar essas linhas canônicas. Porque essas linhas já são canônicas em outros universos, né? Como é que a gente vai fazer toda a história da Mulher Maravilha da Gal Gadot ser canônica nesse novo DCU, sendo que era outro Superman, era outro Batman, era outro Flash, era outro tudo? Não teria como. Então, a única coisa que faria sentido era realmente esse universo ter sido rebootado e ela ter uma nova história que se encaixe com a história desses novos personagens que vão aparecer. Então seria algo muito parecido com o que aconteceu com o Demolidor no MCU, né? Que ele tinha toda a história ali na série dele, né? Tinha toda a personalidade dele, a linguagem dele e tudo mais. E aí ele foi integrado ao MCU, o mesmo ator, inclusive, né? O Charlie Cox. Só que o que rolou na série dele não é canônico. O Rei do Crime que aparece lá, apesar de ser também o Vicente D'Onofrio, não é o mesmo. E agora a gente vai ter uma série nova dele, que vai estrear no Disney Plus, que é o Demolidor Born Again. Nascido de novo. Então, é uma nova versão do Demolidor interpretada pelo mesmo ator, integrada a esse universo compartilhado. É basicamente isso, certo? E para essa ideia do James Gunn de trazer esses outros personagens, integrar eles ao DCU com os mesmos atores, caso isso esteja acontecendo mesmo, vai ser basicamente isso também, entendeu? Se o filme do Besouro Azul que a gente vai ver agora não é o primeiro filme do DCU, mas o Xolo Mariduena vai continuar, muito provavelmente esse filme, se tiver referências ao universo compartilhado e tudo mais, o James Gunn deve ter até pedido pra cortar, pra deixar o filme mais fechado no personagem possível. E quando ele aparecer de novo no DCU, com a linguagem que o James Gunn quer fazer, também já vai ser uma história nova que converse com essa versão dele do universo, né? E a mesma coisa com o Aquaman também, caso ele queira manter o Jason Momoa. E a mesma coisa também com o Flash do Grant Gustin. Se ele quiser realmente colocar ele como Barry Allen desse novo DCU, a solução que eu vejo é essa, né? Ele não vai considerar o que aconteceu na série. A série é como se fosse uma outra linha cronológica. Exatamente como aconteceu com o Demolidor. E cara, sabe como eu faria isso? Uma forma que eu acharia muito bacana de ser feita. Porque ele não precisaria ter compromisso nenhum com a série e poderia manter o Grant Gustin como Barry Allen. Que é, eu faria, mano, o Wally West como o Flash principal da Liga da Justiça. Criaria ele da forma que ele quisesse fazer, sabe?
O próprio James Gunn já falou, inclusive, que tá utilizando ali o Liga da Justiça Sem Limites como referência para criar o universo dele, né? O Young Justice também, que é um universo muito rico, ele tá estudando isso também. Eles falaram lá no início do trabalho deles como CEO do DC Studios. Então, o que eu faria? Colocaria o Wally West como Flash principal já. E esse Wally West já teria vivido muita coisa, já teria um background muito grande. E aí eu colocaria o Barry ou no status de ter desaparecido anteriormente, né? Ou o Barry sumiu, o Barry desapareceu. Não usaria Crise nas Infinitas Terras como desculpa, porque aí ele já queimaria a história. Fala, não, a crise aconteceu no passado e o Barry desapareceu. Mas se bem que era assim no Liga da Justiça Sem Limites também, né? Porque o Barry não existia, estava desaparecido. Então, faria assim, o Barry tá desaparecido. E aí numa produção solo do Flash do Wally West, ou então até numa produção da Liga da Justiça que ele queira fazer, seja uma série, um filme, eu traria a história do Barry Allen retornando, aparecendo, sabe? Só que o Barry não seria o Flash principal do DCU. O Barry seria uma espécie de mentor do Wally West, que viveu com ele no passado, que ensinou as coisas pra ele, que foi o grande mestre dele assim, mas em algum momento desapareceu, deixou de ser o Flash e aí voltou. Tem um episódio muito legal que acontece isso, cara, do Batman Bravos e Destemidos, que o Flash desaparece numa luta contra o Flash Reverso e ele tava sumido, né? E aí eles começam a ver fantasmas do Barry. Depois descobrem que o Flash Reverso tinha levado ele lá pro futuro, no século 31, e tava usando o Barry como energia pra poder dar velocidade pro seu exército e controlar o mundo lá no... Algo que eu acharia interessante eles fazerem também é como estava a história do Barry antes de Crise nas Infinitas Terras, que ele estava vivendo no futuro, no século 31, com a Iris e com seus filhos também, né, com Don e Dawn Allen, e o Wally estava no passado. Então, eles poderiam mostrar um DCU também, onde o Barry está vivendo no futuro, né? Seria muito fantástico eles mostrarem também momentos no futuro, onde tem a Legião dos Super-Heróis, momentos no presente, momentos no passado, né? O próprio James Gunn falou que teria essa mudança de ordens cronológicas do tempo, né? Veríamos vários períodos no tempo diferentes, igual Star Wars. Então, seria interessante um DCU onde o Barry está no futuro, que aí mostraria ele totalmente diferente mesmo. Entendeu? Então eles poderiam fazer isso também. Aí colocaria o Jay Garrick como um membro da Sociedade da Justiça da América, né? Porque a gente sabe que vão ter heróis antigos lá também, como o próprio Guy Garner, a Mulher Gavião também. Então, faria isso, cara. Introduziria a família Flash como um todo e não daria o foco principal pro Barry Allen, porque a gente já teve muito Barry Allen sendo trabalhado nos últimos anos. Tem 10 anos ali de série que, mesmo não sendo canônica nesse novo universo, a galera já viu. Então, coloca ele como Barry, com uma cronologia diferente, sendo integrada a esse DCU, mas com a história completamente separada da série. E aí dá o foco pro Wally, cria o Wally como Flash principal da série, e depois traz o Barry pra fazer essa relação deles que a gente vê nos quadrinhos mais modernos depois do Renascimento, né? No Renascimento a gente tem o contrário, o Barry fez o Flashpoint lá e tal, e aí o Wally West original das HQ tinha desaparecido. Aí no Renascimento o Wally volta, mas ele tava esquecido. E ele tem que fazer pelo menos uma pessoa se lembrar dele pra ele voltar. E aí ele faz o Barry, os dois se abraçam, ele lembra. Então podia fazer o oposto disso. Coloca um ator novo como o Wally e depois traz o Grant Gustin como Barry pra ser mais ou menos o que o Jay Garrick é pro Barry na série dele. Seria a mesma coisa, porque seria exatamente a mesma coisa que foi feita com o John Wesley Shipp, né? Que interpretou o Barry Allen lá na série dos anos 90. E aí, ele voltou na série do Flash de 2014, primeiro interpretando o Henry Allen, o pai do Barry, e depois foi criada uma versão completamente diferente do Flash para ele interpretar. Nem era o mesmo personagem, ele começou a interpretar o Jay Garrick, que era de uma outra terra, de uma outra história, e aí essa linha foi totalmente reescrita, né? E aí era uma história completamente nova, um outro personagem que se encaixava com a história da série ali. Então eles poderiam fazer isso com o Grant Gustin também, sabe? Ou colocando ele pra ser o Barry Allen mesmo, mas aí seria um outro Barry Allen, ou até colocando ele pra interpretar o Jay Garrick, sei lá, né? Mas o que eu acharia realmente perfeito é ter um Wally novo no DCU. E sendo bem sincero aqui pra vocês, eu acho que esse é o único caminho lógico que eu vejo pra essa ideia do James Gunn de querer trazer atores que já interpretaram personagens em produções anteriores pro universo DC dele, entendeu? Eu acho que esse seria o único caminho possível, cara, porque falar que as produções anteriores fizeram parte da cronologia dele, trocando os atores do Superman, do Batman e tudo mais, isso não faz sentido nenhum, isso não tem como dar certo. Só que, sinceramente, conhecendo o James Gunn da forma que a gente conhece, eu acho que ele não vai dar explicação nenhuma, cara, vai ser igual foi no Esquadrão Suicida, que ele simplesmente mudou tudo e falou, é isso aí, entendeu?
mudou. Olha só, a roupa mudou, a linguagem mudou e tudo mais. E é isso aí, né? Porque ele nem colocou o Esquadrão Suicida dele como uma sequência do Esquadrão Suicida anterior. Porque senão ele poderia ter colocado o Esquadrão Suicida 2 ou uma continuação, mas não, ele só colocou o Esquadrão Suicida. Foi só isso. Então ele não se amarra, não tem compromisso com nada e tudo mais. Só disse que é isso aí, tá aí, né? Eu acho que é a chance de tudo ficar muito confuso mesmo e ele apostar muito na qualidade das obras, na qualidade do roteiro pra fazer sucesso e não apostar nessa coerência, nessa conexão que, por exemplo, fez a Marvel fazer muito sucesso pra alavancar o universo dele, é muito alto. Eu acho que ele vai apostar nisso mesmo. Falar, o Superman Legacy foi muito bom. A Gal Gadot funciona como Mulher Maravilha comercialmente? Porque tem isso também, né? A galera olha pra ele, Mulher Maravilha. Funciona muito. Tem a Gal Gadot. Se o Jason Momoa como Aquaman for o caso também, ele vai falar, não, ele continua sendo o Aquaman, mas o Superman é outro. E é isso aí, ficou bom, ninguém vai reclamar. Talvez seja isso, né? Mas enfim, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre essas novas atualizações do universo DC. Se você acha que o James Gunn tá louco, se você acredita nos planos dele, ou você acha que ele é um gênio visionário, que ele tá vendo coisa aí que ninguém tá vendo. Só que além de tudo isso, tem a grande chance também dele tá apenas trollando a galera e mentindo, né? Pra os filmes que estão sendo lançados agora fazerem sucesso, né? Essa do Besouro Azul continuar, ele esteja usando isso pra tentar alavancar a bilheteria pro filme, assim como foi com o Shazam, assim como foi com The Flash também, só que não deu certo, então pra que insistir numa estratégia que não deu certo? E também pode ser que o Mulher Maravilha 3 ele só esteja fazendo porque já tava com o contrato pronto, a Warner ia gastar muito dinheiro pra pagar multa pra Gal Gadot, por exemplo, que além de ser atriz é produtora do filme, e pra quebrar o contrato seria uma multa mais alta, quem sabe até do que o orçamento do filme, então compensa mais fazer, e ele faça como o Elseworlds, ou então faça daquelas lá de, não gente, faz parte sim, e depois fala que não faz parte mais. Pode ser também, né? Enfim, tá tudo muito confuso, galera. A real é que a gente vai ter que esperar, pelo menos ano que vem aí, acabar essa greve de atores, né? Pra ter mais informação, porque realmente tá confuso. Mas é legal conversar, é legal teorizar aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, suas ideias. Manda pros seus amigos também, verem todas essas possibilidades. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.